Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Nicolas Scafuro, da Skillshare. Nicolas, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso, ainda mais dessa mega, super, hiper plataforma que eu já vou dizendo logo de cara. Gente, se você não conhece a Skillshare, tá perdendo tempo, viu? Porque normalmente, se você chegou aqui, provavelmente você tem aquele lado mais criativo para ser desenvolvido. E olha só, a Skillshare justamente é uma plataforma para essas pessoas que querem desenvolver e aprimorar a sua criatividade. Mas eu não vou dar spoiler aqui não, o Nicolas vai contar toda a história da Skillshare aqui pra gente, um pouquinho. Mas eu já agradeço a sua participação e peço desculpa, hoje eu estou um pouquinho rouco aqui, mas faz parte do show, o show não pode parar, a gente tem que continuar aqui com voz ou sem voz, mas vamos lá. Nicolas, antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho para a gente conhecer a sua trajetória de carreira até chegar à Skillshare, por favor. Claro, com prazer. Eu sou original de São Paulo, Brasil, mas eu acabei fazendo minha carreira aqui fora, nos Estados Unidos. Quando estava no Brasil, eu acabei começando na indústria de tecnologia quase como um acidente. Na época ali fazendo a minha graduação, precisava fazer um estágio obrigatório para me formar. Sim. Naquela época eu queria trabalhar, tinha várias empresas que eu tinha na minha cabeça, mas no final não consegui o estágio, nenhum desses lugares que eu queria, e acabei não trabalhando numa empresa chamada Microsoft. Opa. Lá nos inícios dos anos 90. Eu não conhecia muito sobre a empresa, obviamente, né? Acabou sendo para mim uma porta de entrada para esse mundo de tecnologia, e me apaixonei por essa indústria. Acabei depois, em 96, eu fui empreendedor de um negócio web aí no país. O negócio cresceu, a gente conseguiu desenvolver uma plataforma muito legal na indústria de eventos e promoção de eventos e de bares e restaurantes. Uma plataforma chamada Oba Oba, não sei se você ouviu falar dessa plataforma. E a gente acabou vendendo esse negócio para o grupo RBS em meados de 2000. E um pouco antes desse período mesmo, eu decidi fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. Acabei indo para Boston fazer um mestrado no MIT. E desde então, meu grande sonho era trabalhar. Como eu vivi toda o primeiro boom da internet no país, eu queria fazer parte desse mundo. Mas eu queria fazer parte desse mundo trabalhando para uma das grandes, vamos dizer assim, empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu fiz o meu mestrado e uma vez aqui, acabei não retornando para o Brasil, embora aqui sempre trabalhei com foco para a América Latina, com foco para trazer negócios para a região. Pois não. Agora... E assim, só para complementar, uma vez feito o mestrado, eu enfim, trabalhei para algumas empresas, a Yahoo, IAC, que é um grande complexo de empresas de internet, do executivo Barry Diller. Ele tem vários sites, Ticketmaster, Citysearch, enfim, na época ele era o dono da Expedia, enfim, tinha uma série de empresas. E por fim, aí, os últimos 10 anos aí da minha carreira tem sido muito nessa área de ajudar empresas americanas a entrarem em mercados emergentes. Eu ajudei, eu era parte do time que fez toda a expansão internacional da Netflix para a América Latina e para a Europa. Depois, com a Kayak, eu trouxe a Kayak para o Brasil, para a América Latina. E agora estou aqui na Skillshare. Ou seja, um pouco de entretenimento, depois turismo e agora educação. Caramba, que legal essa jornada, Nicolas, porque mostra que você passou por diversas eras da tecnologia, a evolução dela, e esteve de fato envolvido, tecnicamente falando, né? Criando, desenvolvendo.
negociando, a parte de negócio também é importante nessa área tecnológica e deve ter visto várias coisas acontecer em diversos cenários. Agora, essa tua expertise de estar fora, mas desenvolvendo negócio aqui para a nossa região, né, para a região latina, dá um diferencial também diferente, né? Porque você é daqui, sabe como é que os negócios acontecem, então você consegue agregar muito skill para a área de negócio que não é necessariamente brasileira, né? Para os americanos, para os internacionais, para os famosos que a gente chama de gringos, né? Você consegue levar a visão latina para os gringos e conseguir desenvolver modelos de negócio mais factíveis e fazer com que a empresa expanda. Então, eu acho que acaba agregando, não é isso? É isso aí, assim, desenvolver um negócio no Brasil, na América Latina, não é fácil. Você tem a questão toda de legislação, de regulamentação, e aí depois entra na questão de costumes de consumidores, de hábitos de consumo, e assim, eu acho que é exatamente esse filão que eu acabo me especializando, porque, por um lado, os gringos me veem como um gringo, sim, e os brasileiros me veem também como gringo. Hoje em dia eu já não tenho mais, infelizmente, eu sou gringo para todo mundo. Mas, enfim, eu acabei tendo, a gente tem uma visão de negócio da região que muitas vezes o gringo não tem essa... É difícil para o gringo ter esse entendimento. Sim. E eu falo gringo com todo carinho. Enfim, hoje eu sou americano, né? Agora posso falar dos dois lados sem problema nenhum. E isso tem, de fato, trazer esses modelos de negócios para a região também é algo muito fascinante, porque geralmente são modelos de negócio que são disruptive, né? São, sim, modelos de negócio com um valor extremamente vantajoso para o consumidor. E o grande desafio, muitas vezes, é divulgar. É a questão de você identificar quem é o público-alvo e como divulgar aquele produto, aquele serviço para aquela audiência. Você vê, Netflix é um valor, enfim, um valor super vantajoso para o cliente final. No caso da Kayak, um serviço extraordinário de comparação para achar os melhores voos, achar os melhores hotéis. Ou seja, eu tive muita sorte de sempre trabalhar com produtos que são até hoje referência em seus segmentos. E a Skillshare não é diferente. A Skillshare, na realidade, ela acaba trazendo, por incrível que pareça, apesar de ser uma indústria completamente diferente, essa experiência que eu tive de Netflix com a questão de assinaturas e entender o consumidor, enfim, oferecer um serviço de assinatura num momento onde isso não era ainda comum. Não era prática do mercado. Depois, o mercado era muito fechado, sim, e o mercado era ainda... Naquela época, a nossa principal competição era os piratas, né? Sempre foi, ainda é, enfim. Eu sempre me lembro que as primeiras vezes que eu conversei com amigos falando que, enfim, tinha esse serviço novo, eu falei, mas para que eu vou pagar se eu já tenho tudo isso? Assim, você já tem tudo isso de graça, assim, a conveniência, você não precisa ficar gerenciando só o tempo que você salva, sem precisar gerenciar esse bando de arquivo aí, sem dizer do fato de ser pirata, né? Sim, é um fator importante, né? Mas era o mindset, querendo ou não, a gente vivia muito nesse comparativo. Porque eu preciso pagar? Se eu vou ali embaixo, daqui 1 hora, depois do almoço, já está disponível. Tem esse lado, é importante. E a questão, ou seja, você vê, então a Netflix me ensinou muito essa questão de como divulgar, promover um serviço de assinatura. E com a Kayak foi muita questão de marketplace, né? Ou seja, uma plataforma global, mas o conteúdo é local e a audiência é local. Então, e a Skillshare, no final do dia, é uma combinação dos dois, porque ele é uma plataforma global, é um serviço de assinatura, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas o grande lance que vai fazer ela, que eu acho que, ao meu ver, é o seu grande diferencial, é você ter o conteúdo global e o conteúdo local disponível para você em suas mãos. E aí a gente pode conversar depois um pouco sobre isso.
Cara, mas é exatamente isso que você já está comentando. Você definiu a Skillshare um pouquinho lá atrás, que é uma plataforma de educação, né? Obviamente, diferente, se está o caso da Netflix, que é uma plataforma de entretenimento, né, propriamente dito, essencialmente, né, na verdade, a Skillshare ela entra com o conceito de uma plataforma de educação, trazendo características, né, disso que você falou, pela criatividade, pela facilidade, pela comodidade, pela acessibilidade, tudo isso que a gente vai complementando. Mas, antes de você entrar exatamente o que é Skillshare hoje, conta um pouquinho também como é que surgiu a Skillshare, de onde veio a ideia, falei assim, cara, surgiu a Skillshare e a gente começou assim, a história é mais ou menos desse lado. Conta aqui um pouquinho pra gente. A Skillshare, ela surgiu, ela foi fundada em 2010 em Nova York pelo Michael, eu vou falar sobrenome dele bem devagar porque é difícil pra caramba. Carmen Janaprakorn. Nossa, Eu chamo ele, é o Michael fica com o Michael. É o Michael Kay, exato. Okay. O Michael, ele fundou a Skillshare em 2010 com um pensamento muito simples, né? Que todas as pessoas têm algo a aprender e todas as pessoas têm algo a ensinar. E o próprio nome Skillshare vem daí, Sim. Ou seja, é a questão de compartilhar o seu conhecimento. Quando foi fundada em 2010, ela era aulas físicas, né? Em Nova York, para a comunidade. E onde, em vez de você ter um professor de uma universidade, você tinha uma pessoa que era um especialista, e essa pessoa não era propriamente dito um professor, mas por ter um conhecimento, ela estava ali compartilhando com a comunidade. Em 2012, esse modelo ele foi para o online, exatamente para poder expandir o acesso, ou seja, você conseguir ter alunos que não estivessem só ali, Sim. Mas ter esses professores dando aulas para os alunos, enfim, online. E em 2014 foi quando o Michael já estruturou esse modelo de marketplace, onde qualquer um pode ser um professor e você é remunerado, então, pela popularidade das suas aulas. Mais ou menos esse é o conceito. Sim. Em 2017 foi quando a gente, na verdade, o Michael, ele step down de ser o CEO, founder CEO, ele passou a ser só parte do board, né? E entrou o Matt Cooper, que é hoje o nosso CEO, e foi nesse período que a gente começou, então, uma reestruturação interna. Até então, a gente era uma plataforma de aprendizado genérica. Sim. E nesse período, então, a gente começou a reformular um pouco, enfim, o nosso site. E em 2020 foi quando a gente, enfim, se reposicionou no mercado como sendo uma plataforma especializada em criatividade. E o que isso significa? Basicamente, significa assim, todas as áreas que, de alguma forma, envolvem criatividade, em essência, são essas áreas que você vai encontrar cursos dentro da Skillshare. Você pensar em artes, pintura, ilustração, desenho, fotografia, filme, música, ou seja, tem muita coisa, muitas áreas que a gente acaba pegando, mas essas áreas que eu diria que são as áreas core do nosso serviço. Até hoje existe, enfim, aulas, por ser uma plataforma aberta, a gente tem aulas de diferentes assuntos, né? Hoje Sim. São mais de 40 mil cursos que a gente tem na nossa plataforma. E todo mês entram cerca de 800 a 900 novas classes. Caramba. Ou seja, é uma plataforma viva, que é totalmente colaborativa. Muito viva, super robusta e super rica em conteúdo. E o nosso core, então, acaba sendo essa área mais voltada à criatividade, onde você vai ter, então, enfim, dependendo se você é um profissional, se você tem um hobby, é muito comum os nossos alunos, eles entrarem por conta de um assunto,
e acabarem ali encontrando outros interesses, aprenderem outras coisas. É muito interessante isso. Cara, que incrível. Eu acho que o que eu vejo de mais legal na plataforma é essa, não a questão essencialmente da quantidade do curso, mas por ela estar sempre sendo oxigenada, né? Tá sempre Sim. entrando uma coisa nova e às vezes você, poxa, eu queria aprender sobre tal coisa, mas eu ainda não encontrei o instrutor, não encontrei o curso que me desse fit. E aí, vira o mês, aí surge um instrutor novo, um curso novo, eu falei, opa, agora sim, agora deixa eu pegar aqui. Agora, Nicolas, uma coisa que quem está acompanhando aqui pode estar falando, pô, mas espera aí, uma plataforma gringa, só deve estar falando em inglês, em polonês, em francês, e cara, eu tô aqui no Brasil, eu tenho que aprender um idioma desse aqui? Não, a boa notícia é que a gente fez todo um trabalho de acessibilidade para entrar no país. Uma das coisas que a gente fez foi exatamente colocar legenda em todas as 40 mil classes, ou seja, todas as classes hoje têm legenda em português, então mesmo que você não fale a língua, você consegue acompanhar como se fosse um filme. E também todo o site, o app também já está também localizado em português. E o grande, assim, o fato de ter muitas classes em inglês, assim, eu vejo até como algo positivo, que você está aprendendo com líderes do mercado, ou seja, você vai ter uma aula de Adobe Premiere, você vai ter a aula com um cara que ele é a referência de Adobe Premiere no mundo, entendeu? Verdade. Então, assim, aprender com essas pessoas é uma grande diferença do que você aprender com, enfim, perto da sua casa, com aquele instrutor ali, nada contra o instrutor, mas, enfim, ali você tem acesso aos líderes da indústria que estão dando aqui acesso àquela aula. E a gente agora, obviamente, com nossa presença no Brasil, a gente tem feito todo um esforço de atrair criadores locais para entrar na plataforma. E a gente já tem, enfim, uma série de aulas já em português, enfim, mas esse trabalho agora de convidar esses artistas locais, esses criadores locais, pessoas como Sim. eu, você, que tem um talento, que tem uma habilidade, um skill. E que gosta de compartilhar, né? Isso é Exato. importante. E para compartilhar dentro da plataforma. É importante dizer que a plataforma ela remunera, né, todos os professores. A gente usa um sistema muito similar ao que o Spotify faz, ou seja, um modelo de royalties, onde parte da nossa receita ela é compartilhada com todos os professores. E acaba sendo uma remuneração para muitos professores, a principal fonte de receita deles vindo da Skillshare, né? Uma vez que essa compensação ela é baseada na popularidade da sua classe, ou seja, o número de minutos vistos das suas aulas. Mas se você, enfim, tem uma aula que é popular, que tem muita gente, enfim, assistindo, é uma receita, enfim, passiva que você vai gerar dentro da nossa plataforma enquanto aquela classe for popular. Cara, esse modelo de negócio eu acho bem interessante porque ele também foca muito para o criador do conteúdo ele se dedicar ao máximo para poder realmente criar um conteúdo diferenciado, para não simplesmente ser só mais um passo a passo, mais um guia, mais uma série de demonstrações meio que sem narrativa nem contexto. E se ele se dedicando, né, eu já fiz alguns cursos na plataforma e eu vou até já dou o meu depoimento aqui, mas eu vejo que quando ele realmente se dedica, ele quando divulga o curso dele para a audiência dele, a audiência já o conhece, fala assim, caramba, eu já gosto desse conteúdo aqui do Vinícius, mas ali dentro ficou diferente, pô, deixa eu ir lá consumir. E é uma forma até de atrair mesmo mais pessoas para poder aprender com ele sobre aquela técnica, enfim, sobre aquela habilidade. Então, faz parte do criador de conteúdo também se dedicar na criação diferenciada daquele curso, daquele conhecimento compartilhado, não é isso? A plataforma, ela privilegia conteúdo de alta qualidade.
quanto maior a gente, ou seja, todas as classes que são submetidas, elas passam por uma curadoria. E nessa curadoria, a gente tem um padrão, ou seja, se não atinge esse padrão, ela acaba nem entrando na plataforma, né? Mas se ela atinge, se ela, ela passa esse padrão, aí nesse caso nós temos incentivos de promover essa classe. E aí então a gente tem vários formas, ou que o nosso algoritmo entende pela qualidade da aula, né? Todas as aulas têm uma nota. Essa nota a gente não é visível ao consumidor, mas é interna. Sim. E quanto maior essa nota, mais visível no nosso algoritmo, essa classe passa a ter dentro daqueles, enfim, numa busca associada a uma faixa de aulas, enfim. Ou até o ponto de você ser elencado para ser, por exemplo, a gente tem o Staff Pick, que é o escolhido pelo nosso time editorial. E, obviamente, quanto mais visibilidade dentro da plataforma você tem, mais minutos você vai ter, mais minutos maior a sua compensação no royalty que você vai ter no final do mês. Então, é um sistema que ele acaba incentivando a qualidade, a alta qualidade dos professores, e, enfim, e a gente tem todo um processo que também não é visível ao cliente final, né, aos nossos estudantes, de fomentação desses professores. Ou seja, o Vinícius, se ele decidir dar uma aula sobre cloud dentro da plataforma, ele pode dar. E se essa aula for de qualidade, a gente identificar no Vinícius uma pessoa que tem um potencial, a gente tem uma série de programas de fomentação de professores, entre, por exemplo, desde um workshop coletivo com vários criadores, a uma mentoria de um grupo menor, até uma mentoria 1-a-1, até a pré-produção, pós-produção de uma aula. Ou seja, você tem vários diferentes estágios e programas para diferentes criadores, com o objetivo, obviamente, de criar uma aula de alta qualidade, que o nosso interesse é oferecer um produto de alta qualidade para o consumidor final. E falando em alta qualidade, Nicolas, uma coisa que me chamou bastante atenção na plataforma é os conteúdos com o selo original. Trazendo exatamente fazendo analogia, né? Não sei se eu estou fazendo certo, mas espero que sim, dos programas feitos pela Netflix, né? Os originais de Netflix, tem os originais da Skillshare, que quando você começa a assistir um deles, você fala assim, cara, isso aqui, eu não sei nem o que é, mas isso aqui já está muito bem feito, né? Eu nem sei o que é, o que o instrutor vai falar direito, mas só por você estar acompanhando e começando a ver ali, você já sabe que é uma coisa totalmente diferente, com a qualidade bem lá em cima, né? Você acertou na mosca aí, né? Até a comparação com o serviço de streaming é muito comum as pessoas fazerem conosco, exatamente até pelo nosso modelo de negócio, né? Que ele é uma assinatura anual, você paga um valor relativo, enfim, são R$204 pela anualidade, ou seja, não dá cerca de R$17 aí por mês, mais ou menos, mas a gente só oferece essa anualidade como opção, e uma vez que você está dentro da plataforma, você tem acesso a qualquer conteúdo. E ela funciona também da mesma forma como outro serviço de streaming, onde você pode começar a assistir uma aula no computador, e aí você pode baixar os próximos capítulos, as próximas lições para o seu telefone, e você pode ver isso no offline, no caminho da escola, no caminho do trabalho, e terminar o dia assistindo aquela aula na sua televisão. Ou seja, ele é multi-device, multiplataforma, e funciona, e você pode, enfim, acompanhar as aulas. As aulas geralmente são pequenas, né, são curta duração, são cerca de 1 hora em média, e mesmo essa 1 hora a gente divide em várias lições para ficar fácil da pessoa acompanhar. E o conteúdo original, ele é realmente também é a nossa assinatura, onde são produções de alta qualidade, e que, independente do assunto, são super legais de ver. Você vai ver que são multicâmeras, e sempre tem um storyline, sempre tem muita gente que adora o nosso serviço para ficar, enfim, em vez de perder horas aí
em mídia social, você Sim. fica assistindo coisas interessantes, parece até um documentário, né? Nem parece uma aula. E essa é a assinatura nossa com o Skillshare Original, onde a gente traz aí já celebridades, pessoas que são conhecidas no segmento, muitas vezes são pessoas que são referências naquele setor, naquela área, e convida essa pessoa então para fazer uma aula dentro do Skillshare. Dando meu depoimento aqui, de fato, é uma plataforma bem multitelas. Essa experiência que você citou, eu já uso aqui. Às vezes eu estou assistindo um curso e desse pegado, poxa, eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos, mas tem um conteúdo aqui de 7. Tá dividido em 7 minutinhos. Pô, dou play aqui no meu celular, terminei, pausou, pronto, eu estou na reunião, resolvo o que eu tenho que resolver, depois eu volto pro computador, às vezes estou na sala, compartilho na sala, porque eu ali estou lendo um negócio maior, enfim. Essa experiência também eu já acho fantástico. E dividir e ter cursos rápidos faz com que você também fale, olha, esse conhecimento aqui, óbvio que não é o conhecimento profundo e completo de tudo, mas dentro de uma hora, dentro desse bloco dividido em vários, você vai aprender alguma coisa que na sua especialidade você já vai sair aplicando. E eu acho que também é uma coisa bem legal da Skillshare, que o que você está vendo é o que você aplica, não é uma teoria profunda e infinita. É algo muito prático, com um bom fundamento. Eu acho que isso que dá a diferença para dar um consumo bem natural. E acaba sendo bem atrativo o consumo desse conteúdo. Um dos princípios da nossa pedagogia é exatamente o aprender fazendo. Então, é muito comum numa aula da Skillshare você logo no primeiro episódio, onde o professor faz a introdução do que vai ser aquela classe, ele fala, tem um projeto, o projeto é isso que a gente vai fazer nesse projeto. E a ideia é, ao longo do curso, você aprender, então, todos os princípios relacionados àquele assunto, que vai te ajudar a desenvolver o projeto. Mas você fazer o projeto, aprender fazendo, é a melhor forma de você aprender uma nova habilidade. E no final, existe toda uma área dentro do site onde você consegue publicar esse projeto, então, né, fazer um upload desse seu projeto e outras pessoas comentarem, ou outros professores comentarem, te dar dica de técnica, ou seja, existe toda uma comunidade que é uma super positiva, ou seja, de ajudar, enfim, um ajudar o outro a melhorar naquela habilidade. Cara, isso que eu acho fantástico. E, assim, o preço que você falou, R$ 204, não é isso? R$ 204 no Brasil. O preço, ele a gente, nesse processo de entrar no país, uma das coisas que eu briguei muito aqui internamente era de ajustar o preço à realidade local. Enfim, nos Estados Unidos o nosso preço é cerca de $170 a anualidade, que ainda assim, para um produto de educação, mesmo que se fosse esse o preço no Brasil, eu ainda acharia que seria ou seja, educação, quando você pensa em educação, fazer um curso, fazer um seminário, fazer enfim, vai ser muito mais do que isso, sem dúvida nenhuma. Mas a nossa ideia para alguns mercados chaves mundiais é exatamente de a gente ser um serviço acessível a diferentes, enfim, acessível e poder fazer uma mudança na vida daquelas pessoas, né? A gente sabe que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas usam nosso serviço para aprender um hobby, para aprender enfim, a tocar um instrumento, para aprender a fazer uma pintura em aquarela, mas eu vejo muita utilidade no nosso serviço, mercados da América Latina, mercados asiáticos, de usar nosso serviço para aprender um novo skill, para conseguir um emprego melhor, para conseguir, ou mesmo de mudar uma carreira. Ou seja, acesso à informação e instrução está ali. Mas, Nicolas, você estava comentando justamente desse preço. E eu vou confessar aqui, às vezes, quando você vai
acessar qualquer outra plataforma que a gente tem no mercado, seja no mercado brasileiro ou não, R$204, R$200, às vezes não é nem o preço do curso que você está pagando por um curso. Claro, tem cada objetivo um objetivo. Mas quando você se depara dentro de uma plataforma que tem mais de 40 mil cursos, não é um curso por R$200, é 40 mil, né? E pela uma assinatura de um ano, e se você colocar no conceito de educação, aonde é que você investe na sua educação, né? R$204, que pode aprender uma coisa que vai estar mudando diretamente no minuto seguinte após você ter feito o curso. Porque eu acho que o legal da plataforma é a questão da aplicação de imediato. Eu fiz todo aquele treinamento do Mark Brownlee, que, enfim, super famoso, né? E assim, as dicas que ele foi passando no curso, eu falei assim, cara, tem o posicionamento da câmera, tem isso, tem aquilo, tem esse detalhezinho aqui. Olha, não se preocupe com isso aqui não. Faça isso aqui 100 vezes que você vai sair lá do outro lado melhor. E aí eu falei, cara, isso aqui já... Quando eu pausava o curso, às vezes na explicação dele eu já pausava e falava assim, cara, deixa eu aplicar logo isso aqui. Deixa eu fazer esse ajustezinho aqui que deu uma diferença. Ele deu uma dica aqui que já mudou o meu fluxo de trabalho. Então eu acho isso que é o legal da plataforma. É você pegar uma coisa e de imediato. E, gente, pelo amor de Deus, por esse valor, né? Por esse valor, às vezes você vai numa balada e gasta muito mais do que isso. Muitas vezes aquela dica vai te ajudar você a fazer um trabalho que só esse diferencial jamais justificou o investimento. E você ainda tem acesso ao ano inteiro para você aprender muitas outras habilidades. Exato. Esse é o grande, de fato, eu acho que é o nosso grande diferencial, é o valor. Não o valor da assinatura, mas o valor que o serviço traz às pessoas uma vez que se engajam com o serviço. Agora, a gente não está vendendo entretenimento, a gente está vendendo educação. Sim. Educação é fundamental, a pessoa tem interesse em aprender. Né? Ou seja, a gente chama de lean forward, né? A pessoa o lean back ou lean forward. A pessoa tem que ter o interesse em querer aprender, em querer, enfim, investir seu tempo, se engajar. E se a pessoa está com essa pegada, o serviço ele realmente não tem melhor disponível no país. Massa. Agora, Nicolas, uma coisa que você falou, tá chegando aqui no Brasil, tá chegando aqui na América Latina. A gente vai ver aí muito em breve conteúdo o inverso, em português, no nosso idioma, e com legenda em inglês? Ótima pergunta. E a ideia é essa, né? A ideia é essa, a gente poder também exportar talentos. Na verdade, a gente já tem alguns casos de talentos nacionais que se dão super bem dentro da plataforma, né? Um exemplo aqui é o Gabriel Piccolo, ele é um ilustrador. Ele faz parte do time da DC Comics e ele, brasileiro, entrou na plataforma, criou uma aula em inglês e a aula dele, que é de desenhos de personagens, é uma das aulas até hoje, uma das aulas mais populares do serviço. Caramba, ele se que deu legal. super bem na plataforma e dando aula em inglês. E agora a gente está convidando ele para dar uma outra aula, é uma Skillshare Original, né? Ou seja, essa qualidade de produção que a gente... Que você já vale a pena só de ver. E a ideia é ele ensinar as pessoas agora a desenhar os backgrounds, ou seja, numa aula ele ensina um personagem, outra aula ele vai ensinar, então, como você contextualizar o personagem dentro de um cenário, criar o background, ou seja, de novo, para quem está nessa pegada de desenho, ilustração, de criar storylines, de criar, ou seja, comics, super interessante, né? E você está falando com uma pessoa que está ali fazendo, enfim, que o day job dele é criar exatamente esses personagens aí para DC Comics, né? Então, e obviamente essa aula vai ser em português, e a gente vamos começar a introduzir no serviço, então, o outro lado agora, que é aulas que não são em inglês, mas disponibilizar esse serviço no mundo inteiro. Cara, isso é muito legal. E até mesmo, eu acho que até cria uma aproximação maior ainda com a audiência do país em questão, né? Que vocês estão chegando. E, de novo, é qualidade.
Eu acho que não é só trazer um criador, mas é trazer a qualidade que a plataforma está exigindo, porque os seus consumidores estão exigindo. Então, acho que isso que é legal, uma coisa Claro. puxa a outra de forma positiva, é um crescimento natural positivo da plataforma, não é isso? E tem tanto talento no Brasil, Vinícius, que, ou seja, também aí a gente pode até entrar na história falar um pouco da indústria, a indústria laranja, né? Ou Sim, seja, o Creative Industry, que a gente sabe que no Brasil ela é uma indústria importante, 10% do PIB, é. mas a gente vê que tem muito criador que struggle, né? Que tem dificuldade em monetizar a sua criação, o seu conteúdo. Ou seja, a gente tem muita gente boa, muita gente com um talento extraordinário que não deixa nada a desejar comparado com outros, enfim, criadores de outros lugares, de outros países, mas que não tem a chance, não teve a oportunidade de expor esse trabalho. E aí é uma outra área que acho que a gente tem muito interesse de ajudar e trazer esses criadores dentro da plataforma. Inclusive, já de primeira mão, a gente vai fazer a gente tem um projeto chamado Teacher Challenge, que ele é basicamente um workshop que a gente oferece para criadores, onde a gente dá todas essas dicas de como estruturar uma aula, como, enfim, todo o passo a passo para você criar uma aula de sucesso dentro da Skillshare. E a gente faz um challenge, Sim. é um workshop, mas ele tem metas, né? Uhum. São 6 semanas. Você tem 4 objetivos, né? O primeiro objetivo você faz o script da sua aula. O segundo você, enfim, vai fazendo passo a passo até você, no último passo, você conclui a sua aula. Existe uma competiçãozinha, ou seja, a competição para identificar quem se destaca nesse processo. Mas o grande parte legal é que a gente traz professores da plataforma como mentores, onde essas pessoas vão dando dicas, então, de como, para cada fase de criação de uma aula, de como estruturar isso. E no final do projeto, no final desse workshop, você tem uma aula pronta, né? E aí começa a sua jornada dentro da plataforma. Então, a gente vai fazer esse Teach Challenge no Brasil para criadores. Então, a gente está já conversando com alguns mentores brasileiros. A gente vai ter, obviamente, alguns coaches, né? Pessoas que Sim. vão fazer esse treino, mas vai ser ministrado em português, com esse apoio em português. E a gente vai fazer isso a gente vai promover isso em setembro e ele vai ser executado em final de outubro. Mas a ideia é exatamente essa, de encontrar talentos nacionais e dar o suporte. O primeiro suporte básico aí é ajudá-los a criar uma aula para colocar esse talento todo aí e disponibilizar isso para o resto do mundo. Caramba, sensacional. Olha aí, quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo, já tem uma dica maneira aí para você já ficar atento na plataforma. Quem sabe você se torna o próximo criador de conteúdo originals dentro da Skillshare. Vai ser legal, viu? Vai ser legal. Nicolas, aquele momento da pergunta que não estava no roteiro, mas eu não sei se você pode compartilhar a projeção ou a expectativa de crescimento aqui da plataforma no Brasil nos próximos meses. Se puder, tudo bem. Se não puder, a gente corta aqui e vamos embora. Não, veja, a gente existe uma das razões que a gente quis entrar no Brasil é exatamente o potencial desse mercado. A gente, enfim, eu acabei nem mencionando, mas a minha responsabilidade eu sou responsável pela expansão internacional da empresa no mundo inteiro, não é só no Brasil. E quando a gente fez essa análise de expansão, a gente viu que eu fiz um estudo onde, junto com a Google, que me ajudou em uma série de análises, a gente ranqueou aprendizagem criativa online, né? A gente ranqueou isso com eles em mais de 30 línguas.
para entender quais eram os países onde existiam muitas buscas nessa área, que essa era a core para nós. Sim. E o Brasil, ele apareceu como o terceiro maior do mundo, só depois da Índia e dos Estados Unidos. Ou seja, Caramba. potencial o Brasil tem. By far, é um dos países de maior potencial. E aí, juntamente com essa área, a gente olhou internamente para entender quais eram os mercados onde a gente já tinha atração, ou seja, onde a gente já tinha consumidores. Hoje, para você ter uma ideia, a Skillshare tem estudantes em cerca de 150 países. É realmente uma plataforma global, mas a gente olhou, então, quais eram as línguas e os países onde a gente tinha, uma maior tração. E combinando esses dois sets de data diferentes aí, o Brasil acabou sendo... O Brasil, hoje, está entre as 10 maiores audiências que a gente tem dentro da plataforma, mas tem potencial para estar entre as 3 maiores. Então, ou seja, foi mais ou menos essa a lógica que a gente usou para entrar no país e para te dar um pouco da ideia do potencial que esse mercado pode ser para nós no médio e longo prazo. Caramba, excelente forma de você estar pesquisando e descobrindo onde está o potencial mercado. Olha só, a deixa já deu uma dica a nível Skillshare aqui, aquela dica bem específica, analisa o mercado bem específico e você consegue tá criando bem um conteúdo diferente. Agora, Nicolas, eu sei que a gente tem aqui muito assunto para falar. Já fica aqui o meu agradecimento, mas eu sempre faço uma pergunta de encerramento aqui para os meus convidados, que cria todo esse pano de fundo aqui sobre o tal do Papo Cloud. Então vamos lá, para o Nicolas também vai ser a pergunta. Para o Nicolas, o que é a computação em nuvem? Computação em nuvem? Hoje em dia é a essência da internet hoje em dia, não? É engraçado isso, porque eu sou da época que, quando eu tinha um empreendimento de internet, eu tinha que comprar servidor, eu tinha o problema de não conseguir, toda vez que o UOL, que era um parceiro nosso aí no Brasil, nos colocava na homepage, o site caía. Era alegria e desespero ao mesmo tempo. Não, acho que o Cloud Computing, ele hoje é um requerimento básico de qualquer serviço online, fundamental para escalar oportunidades, e o que também ele democratizou, vamos dizer assim, pessoas como eu hoje em dia. Se eu quiser empreender novamente, eu sei que isso é uma área que eu não vou sofrer um milésimo do que eu sofri há 20, 30 anos atrás, quando eu fui empreendedor, que era uma área que eu não tinha a menor ideia, ou seja, eu nunca fui técnico, e que eu sofria muito era uma área que exigia muito do empreendedor, o investimento inicial ali, bem pesado, muito pesado, e que eu nem tinha literalmente eu não tinha essa grana. E aí, com o jeitinho brasileiro, né, de você, como é que eu resolvo esse problema? Foi aí que a gente começou com parcerias com portais, parcerias com gente maior que a gente, que poderia host o nosso serviço, e que eu, então, evitasse esse investimento inicial nosso, que era uma grande incógnita. Então, eu vejo que hoje em dia, para você empreender, assim, sem essa tecnologia, ela basicamente democratizou hoje para que pessoas como eu, que não são técnicas, a poder criar um próximo negócio de alguns milhões de dólares sem me preocupar com esse investimento inicial, que antes era praticamente inviabilizava qualquer ideia. Caramba! Bem relatado aqui, viu, Nicolas? Nicolas, queria muito agradecer a sua participação e até a próxima oportunidade, viu? Vinícius, foi um prazer meu, um grande prazer em conversar com vocês. Sucesso para você no teu podcast, muito legal esse bate-papo, prazer bem grande, e estamos aí à disposição com futuros bate-papos aí. Legal. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo,
E aí, o que achou do bate-papo com o Nicolas? Olha só, o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira, sem sombra de dúvidas, é educação. Eu vou convidar você a conhecer a plataforma Skillshare. Se você chegou até aqui, ó, link na descrição, só clicar, acessa a plataforma, você vai poder ver milhares de cursos lá. Você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei, não tenho dúvida. E lembrando que esse bate-papo não termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Legal, fechou, bacana.